Boa noite. Boa noite. Dilma afirma que não vai renunciar e que seria um orgulho contar com Lula no ministério. Alvo de pedido de prisão preventiva, o ex-presidente se reúne com advogados e lideranças petistas. Temporal deixa 21 mortos, a maioria na Grande São Paulo. Usuários de droga permanecem na Cracolândia, apesar dos programas oficiais. E na série Cara de São Paulo, Ed Saquita, que usa o xadrez para melhorar a educação. Apesar de inúmeros programas da Prefeitura e do Governo do Estado, os usuários de droga continuam na região da Cracolândia. Hoje, nossa equipe foi às ruas do centro e conversou com moradores e comerciantes que continuam convivendo com traficantes e dependentes que usam a droga a céu aberto em plena luz do dia. Se compararmos as imagens feitas hoje na região da Cracolândia com as de anos atrás, praticamente não vemos nenhuma diferença. A Rua Elvésia e a Alameda Dino Bueno continuam cheias de usuários de drogas. Pelos arredores, viaturas da Guarda Civil Metropolitana observam a situação de longe. Alguns caminhões da Prefeitura também fazem a limpeza diária do local. Mas como andam os projetos criados pelo poder público para tentar amenizar o problema? Um deles é o programa Recomeço do governo estadual, lançado em 2013. A ideia era facilitar o acesso dos dependentes químicos ao tratamento médico e apoio social. O outro, o programa da Prefeitura de São Paulo, de Braços Abertos. Criado em 2014, previa a garantia de alimentação, moradia e trabalho para os usuários de crack. Seu Cícero é dono de um dos hotéis onde os usuários de drogas foram abrigados pela Prefeitura. Conta que foi desligado do programa depois que todo o hotel foi destruído. Neste vídeo ele mostra como ficou o imóvel. Paredes pichadas, portas e vidros quebrados. Você conhece lixo? O que eu recebi foi lixo. Quebraram tudo. Não sobrou nada. Eu entreguei um prédio funcionando normalmente com tudo que você imaginar dentro do prédio. Desde lençol, coberta, travesseiro, fronha, tudo o que você imaginar. Não deixaram nada, nenhuma porta ficou inteira, até os extintores foram roubados. Apesar dos dois programas implantados, o da Prefeitura e o do Governo do Estado, para muitas pessoas que trabalham e vivem aqui na região, pouca coisa mudou. O medo e a insegurança ainda fazem parte da rotina. Tárcio vive na região da Cracolândia há mais de 30 anos. Chega do trabalho tarde da noite. Já foi ameaçado várias vezes e presenciou muitos roubos na região. Após o horário comercial, você não vê mais nenhuma pessoa transitando ali, só realmente as pessoas que realmente precisam passar por lá, que era o meu caso. A Prefeitura ainda não tem um balanço atualizado do programa de Braços Abertos. Segundo os dados de 2014, 453 pessoas estavam cadastradas no projeto e mais de 54 mil atendimentos de saúde aos dependentes químicos foram realizados. Eu creio que o que eles precisam mesmo é de atenção, né? Porque são jovens, são novos, são velhos. Assim, se a gente for sentar um pouquinho, tirar um minutinho do dia da gente conversar com eles, a gente ouve história que faz chorar. A produção do Jornal da Gazeta entrou em contato com a Prefeitura de São Paulo para saber sobre a possibilidade de ressarcimento de prejuízos aos hotéis cadastrados no programa de Braços Abertos. A Prefeitura não respondeu a esse questionamento, mas sobre o hotel citado na reportagem, diz que o estabelecimento foi advertido várias vezes por procedimentos indevidos, como a frequência de traficantes, e por isso foi desqualificado do programa. Ao menos 21 pessoas morreram e 12 ficaram feridas por causa dos efeitos da forte chuva que caiu aqui no estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, há dezenas de desabrigados. Além da capital, os municípios mais atingidos foram Mairiporã, Francisco Morato, Franco da Rocha, Cajamar, Caieiras e Guarulhos, na Grande São Paulo, além de Itatiba, no interior. Os bombeiros ainda ajudam desabrigados e buscam desaparecidos. Em Mairiporã, as equipes de busca passaram o dia à procura de sobreviventes. 4 pessoas morreram. Moradores ainda permanecem em áreas de risco. Muita chuva, né? Na hora desceu uma enxurrada.
Parecia uma cachoeira mesmo. O governador Geraldo Alckmin, que visitou a área, prometeu linhas de crédito para as famílias reconstruírem as casas. Em Caieiras, um muro desabou sobre uma casa. Em Franco da Rocha, ruas ficaram debaixo d'água. Esse homem usou um jet ski para retirar pessoas ilhadas. Da janela do trem que passa por Itapevi, a imagem de vários bairros alagados. Em alguns pontos, a água subiu mais de 2 metros e moradores se protegiam no telhado. Oh, tá caindo barraco, meu Deus, oi! Em Guarulhos, uma mulher flagrou o momento em que parte de uma casa desaba e fica pendurada na beira do rio. Em Itupeva, pessoas se arriscam na enxurrada à procura de um local seguro. Em Cajamar, a água cobriu o asfalto no acesso à rodovia Anhanguera. Na capital, os rios Tietê e Pinheiros transbordaram para as marginais. A última vez que isso aconteceu foi há quase 11 anos. Segundo os meteorologistas, o pior da chuva aqui na Grande São Paulo, ainda bem, já passou e teremos agora à noite, no máximo, uma chuva moderada. Mas como o solo ainda está muito encharcado e alguns córregos muito cheios também, fica o alerta para alagamentos e deslizamentos de terra. Vamos ver como é que fica o tempo no final de semana, com previsão de Mariana Armentano. Ainda teremos muita chuva prevista nesse final de semana, mas a principal mudança é o frio que chega ao sul do país. Os termômetros devem ficar até abaixo da marca dos 10 graus nas áreas de Serra e de Planalto. A capital paranaense vai amanhecer com apenas 13 graus amanhã. Durante a tarde, em Porto Alegre, a máxima não passa dos 25 graus e em Florianópolis e em Curitiba, 27. No Rio de Janeiro, o calor diminui bastante e a máxima fica em torno dos 31 graus amanhã. Fim de semana de sol e tempo firme nessa faixa entre o sudoeste do Mato Grosso até o Rio Grande do Sul e em toda a costa leste nordestina. Já entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, até o Amazonas, ainda temos chuvas fortes previstas para esse sábado. Aqui em São Paulo, praticamente todo o interior volta a ficar sob a influência de uma massa de ar seco e terá um final de semana de sol e calor. E como a frente fria que contribuiu para as últimas chuvas aqui na faixa leste já começa a se afastar em direção ao Rio de Janeiro, a chuva acontece de forma fraca a moderada. Essa é a previsão para o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral e também aqui para a capital. Durante a tarde, as temperaturas vão ficar em torno dos 31 graus em Votuporanga. No norte do estado, faz até 26 graus em Franca, 28 em Barretos e 29 graus em São José do Rio Preto. E no litoral, faz até 27 graus em Caraguatatuba. Aqui na capital, teremos uma pequena queda nas temperaturas durante as próximas madrugadas e vai dar até para sentir um friozinho leve. Nesse sábado, mínima de 18 e máxima de 26 graus. No domingo, temperaturas entre 17 e 25 graus, com garoa a qualquer hora. E a semana começa com tempo fechado e não deve fazer mais que 24 graus durante o dia na segunda-feira. Um dia depois de ser alvo de um pedido de prisão preventiva, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu hoje com seus advogados e lideranças do PT. O ex-presidente chegou por volta das 9h30 da manhã ao Instituto Lula, em São Paulo. Ele se reuniu com os advogados Roberto Teixeira e Cristiano Zanin Martins e com lideranças petistas, como o deputado federal Paulo Teixeira, o ex-governador gaúcho Olívio Dutra, o ex-deputado Cândido Vacareza, que é investigado na Operação Lava Jato, e o senador Lindenberg Farias. Segundo ele, Lula está indignado com a situação. Já tinha havido a condição coercitiva, que na verdade foi ilegal, porque ele tinha que ser intimado e se negar a depor, ele nunca negou a depor. E agora essa do promotor, na verdade o promotor passou de todos os limites. Esse pedido de prisão preventiva, nem o PSDB concordou, soltou a nota ontem. O ex-presidente do Paraguai, Fernando Lugo, também criticou o pedido de prisão de Lula e disse que tinha ido prestar apoio a ele. Eu venho visitar o amigo, ver como está, sentirlo, darle um abraço, força. Em Paraguai nunca ocorreria que um fiscal, por sospecha,
pida la prisión. A decisão sobre o pedido de prisão do ex-presidente Lula só deve sair na semana que vem. Mas hoje, a direção do Tribunal de Justiça determinou o isolamento da área no Fórum da Barra Funda. Segundo o TJ, essa medida é para preservar a tranquilidade do trabalho da juíza Maria Priscila Veiga Oliveira, responsável por analisar a denúncia do Ministério Público contra o ex-presidente. Na denúncia apresentada à Justiça, os promotores pediram a prisão preventiva de Lula na investigação sobre o apartamento triplex em Guarujá. Suspeito de ser o real proprietário do imóvel, que está em nome da empreiteira OAS, o ex-presidente é acusado de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Se condenado, pode receber pena de até 13 anos de prisão. A mulher de Lula, Marisa Letícia, e um dos filhos do casal, Fábio Luiz Lula da Silva, também são acusados de lavagem de dinheiro. Integrantes de movimentos sociais e sindicatos realizaram na Praça da Sé um protesto contra o pedido de prisão de Lula. A mobilização teve como mote "Não vai ter golpe" e "Lula eu defendo, Lula eu confio". Começou por volta das 11 horas da manhã e terminou à 1 da tarde. De acordo com os organizadores, havia 1.500 pessoas. Não só dia 18, mas dia 31 nós estaremos lá em Brasília, porque nós vamos dizer que somos contra o impeachment, somos contra o golpe. A repórter Sabrina Pires está em frente ao Instituto Lula e tem mais informações. Sabrina. Estela, olha, a situação aqui agora no Instituto Lula é que o ex-presidente continua por aqui. A grande expectativa é que ele deixe o prédio a qualquer momento, já há movimentação de seguranças, e ele deve seguir para o apartamento dele em São Bernardo do Campo, aqui próximo. Bom, o Instituto Lula divulgou uma nota agora à tarde dizendo que vários ex-chefes de Estado declararam apoio ao ex-presidente Lula, por exemplo, José Mujica, ex-presidente do Uruguai, Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, e Felipe González, ex-presidente do governo da Espanha. Agora, o Instituto Lula também disse o seguinte, que está estudando toda essa situação. Quem deixou aqui há pouco, foi o último a dar entrevista, foi o ex-presidente do Paraguai, Fernando Lugo, e ele, na saída, disse que ficou surpreso com o bom humor do ex-presidente Lula, disse que encontrou ele bastante animado, apesar de indignado. Eu perguntei o que ele, ex-presidente do Paraguai, que foi deposto, achava dessa situação toda, e ele respondeu que no mundo da justiça há muitas injustiças. Bom, uma outra nota agora também do fim da tarde do Tribunal de Justiça informa que o processo para decisão sobre o pedido de prisão do ex-presidente Lula está sob sigilo, isso para dar maior tranquilidade à juíza que analisa o caso. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Como você pode perceber, a Isabel, que é a minha estilista pessoal, escolheu um casaco marrom para mim hoje. E isso me lembrou um sucesso de Gutenberg Guarabira, o Renato Correia e o Danilo Caymmi, 69, eu morava no Rio, cantado pela Evinha, irmã dos Golden Boys. Eu vou voltar aos velhos tempos de mim, eu estou voltando aos velhos tempos de mim, em que eu e mais uma meia dúzia de gato pingado, mais ou menos o número daquelas pessoas que estavam protestando lá pelo pedido de prisão do Lula, ficávamos pregando no deserto contra o Deus Lula, contra a revolução do proletariado no Brasil do PT. Aí, de repente, muita gente começou a aderir a isso, o Brasil indo agora para o buraco, eu estou ali no meio de milhões que vão para a rua protestar contra o governo, e de repente eu me sinto de novo sozinho e isolado. Porque, olha, lembra aquela tempestade de ontem, que já fez aí 21 mortos nas últimas contagens? Aquilo não é nada, aquilo é uma garoa comparado com o que caiu na cabeça desses 3 procuradores. Eu li o libelo acusatório dele. Primeiro, é um libelo acusatório, não é uma sentença, não é uma ordem de prisão. Eles fizeram o que o promotor faz. É ruim tecnicamente, misturou Hegel com Engels, Hegel era professor de Marx, Engels parceiro, não sei, realmente não vou dar palpite sobre isso. O que eu te digo é o seguinte, o documento está guardado comigo porque é um excelente resumo de um dos maiores escândalos que eu já acompanhei na minha vida. A Bancop é um vexame porque roubou
7 mil e poucos pais de família que passaram a vida toda pagando seus apartamentos e não receberam. E o dinheiro foi roubado para financiar a campanha do PT, como está provado lá na Lava Jato. Mas ninguém se incomodou com isso. Por exemplo, o PSDB nunca deu um pio para defender ninguém. Agora aparece o Cássio e a Lima e diz, não, esses rapazes estão atrapalhando a Lava Jato. Eu quero lembrar que promotor não tem que ter isenção, porque o promotor tem um cargo público para acusar. É claro que ele não vai acusar indiscriminadamente, ele vai presidir o inquérito. No inquérito, não vale essa história de presunção da inocência. No inquérito, todo mundo que é acusado tem que ser investigado. O que decide o destino do investigado é o julgamento final do juiz, a juíza que está aí pedindo sigilo, ela que vai decidir se o Lula vai ser preso ou não. O que é certo é que os mutuários enganados por João Vacari, que roubou para sustentar o caixa do seu partido, como está provando a Operação Lava Jato, continuam abandonados na história, porque 10 anos depois ninguém fala neles, só porque o Lula é um ex-presidente, é um ídolo do povo brasileiro e não pode responder, dizer as coisas como ele tem que dizer, respondendo às acusações que são feitas contra ele. Bom, até terça-feira eu volto aqui, direto ao assunto. Até! O pecuarista José Carlos Bunlai, preso na Operação Lava Jato, desistiu de chamar o ex-presidente Lula seu amigo como testemunha de defesa. Lula seria ouvido pelo juiz Sérgio Moro na segunda-feira, mas preferiu enviar uma declaração escrita afirmando que Bunlai é um homem de bem e honesto. Moro aceitou a desistência, mas também alertou que a declaração por escrito não pode ser usada. A defesa de Bunlai manteve a desistência e afirmou que aguarda a posição do Ministério Público sobre o valor da declaração escrita. Apaixonado por jogos de estratégia, Ed Saquita dedicou sua vida aos tabuleiros. Entre uma jogada e outra, ensina o pensamento lógico a jogadores amadores e também educadores aqui da capital. Hoje vamos contar a história desse personagem que é cara de São Paulo. O cinema sempre retratou o tabuleiro como o melhor amigo da inteligência. E inteligente é um bom adjetivo para descrever um dos peritos do xadrez em São Paulo. Edi Saquita, de 59 anos, hoje tem um império dos jogos de estratégia na zona leste da capital. É onde ele mantém a loja dedicada totalmente aos tabuleiros, com um salão que cedia campeonatos e aulas de xadrez e outros jogos orientais, como o Go e o Shogi. Filho de japoneses, Edi cresceu com a educação tradicional, de disciplina e determinação. E para isso, as peças do xadrez fizeram toda a diferença. O meu pai dizia, por que você me traz essa nota? Né? O que você pode fazer como se fosse um lance? O Nisei veio a São Paulo aos 17 anos para trabalhar e estudar. Nunca ficou longe dos jogos, mesmo quando se formou administrador e trabalhou em empresas renomadas do mercado. O xadrez, na verdade, é também uma forma de Edi manter os laços firmes com a cultura japonesa, que ele tanto admira, tanto que morou sozinho no Japão por 11 anos. Retornando para o Brasil, iniciamos um trabalho simples, né, como um artesão na confecção de tabuleiros, peças de xadrez. E ali, nesse trabalho, fomos vendo que o xadrez tinha muito que se fazer em termos de ensino. O seu Edi Saquita planejou cada lance da vida dele como se fosse um jogo de xadrez. Usou a formação em administração, a experiência das grandes empresas por que ele passou e também a sabedoria dos jogos de estratégia para, enfim, a essa altura da vida, se dedicar somente aos tabuleiros. E mais importante ainda, pensar em uma forma para dar um checkmate nos problemas de educação de São Paulo. Hoje, além de dar palestras a executivos, Edi usa as peças para ensinar disciplina e planejamento também a alunos e professores da rede pública e particular da cidade. A nossa pedagogia de dar aula, tanto para os estudantes como para os executivos, é baseado, né, na eficiência de sempre usar o jogo de xadrez, né, ou de Go, né, fazendo um comparativo do jogo com a sua vida pessoal. E a partir de agora você pode se comunicar com o jornalismo da TV Gazeta pelo Gazap.
O material pode se transformar em reportagem nos nossos telejornais. Alô, alô, esse é o Gazap, o seu espaço para mostrar os problemas que você enfrenta. Para enviar sua denúncia, basta adicionar o nosso telefone 11 99 16 161 21 aos seus contatos de WhatsApp. Mande fotos e vídeos de até 1 minuto. Para ficar com boa qualidade, grave com o celular na horizontal. Mais informações você pode obter no site da TV Gazeta. O PMDB faz amanhã a convenção nacional. No encontro, Michel Temer deve ser reconduzido ao cargo de presidente do partido, que também vai debater um eventual afastamento do governo Dilma. Essa posição é defendida pela ala liderada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O PMDB é o principal partido de sustentação do governo no Congresso Nacional. No entanto, vários parlamentares defendem abertamente o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em delação premiada, o senador Delcídio do Amaral, do PT, teria citado também o vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Ex-líder do governo, Delcídio do Amaral teria relatado que Temer seria o grande patrocinador da indicação de Jorge Zelada para a diretoria internacional da Petrobras. Condenado na Operação Lava Jato a 12 anos de prisão, Zelada seria o elo do PMDB com o esquema de corrupção na estatal. Delcídio teria citado ainda que há ligação entre Temer e o lobista João Augusto Henriques, que chegou a ser cotado para substituir Nestor Cerveró, antes de Zelada ser escolhido para a diretoria internacional da Petrobras. A indicação teria sido barrada pela presidente Dilma Rousseff. A delação de Delcídio promete agitar ainda mais Brasília. Além de Temer, ele já teria citado Dilma, o ex-presidente Lula e vários senadores, entre eles Aécio Neves, do PSDB, e Renan Calheiros, do PMDB. O acordo de delação de Delcídio deve ser homologado na semana que vem pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. A assessoria de imprensa de Temer diz que Zelada foi indicado pelo PMDB de Minas Gerais e que ele o recebeu em 2 momentos, um antes da nomeação e depois quando Zelada foi pedir para tentar se manter no cargo. Temer disse que Zelada não conseguiu seu apoio. O vice-presidente disse ainda que não tem relação de proximidade com o lobista João Augusto Henriques. Polícia Federal prendeu em Salvador a assistente administrativa da Odebrecht, Ângela Palmeira Ferreira, dentro da Operação Lava Jato. A investigação sobre ela está ligada ao marqueteiro do PT, João Santana, que está preso preventivamente em Curitiba. Ângela é considerada uma pessoa-chave no pagamento de vantagens indevidas e lavagem de dinheiro por parte da empreiteira. E a presidente Dilma Rousseff diz que não vai renunciar. Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, Dilma afirmou que essa possibilidade nunca foi cogitada. Esta semana, da tribuna do Senado, Aécio Neves, do PSDB, pediu que a presidente deixe o cargo. A renúncia é um ato voluntário. Aqueles que querem a renúncia estão, ao propô-la, reconhecendo que não há uma base real para pedir a minha saída desse cargo. Portanto, por interesses políticos de quem quer que seja, por definições de quem quer que seja, eu sairei desse cargo sem que haja motivo para tal. Dilma negou que esteja resignada quanto ao risco de seu segundo mandato não chegar ao fim em 2018. Eu fui presa, eu fui torturada pelas minhas convicções. Eu não tenho e devo ao povo brasileiro o respeito pelos votos que me deram. Eu não estou resignada diante de nada. A presidente criticou o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula, feito pelo Ministério Público de São Paulo. Passou de todos os limites. Não existe base nenhuma para esse pedido. O governo repudia, em gênero, número e grau, esse ato praticado contra o presidente Lula. Dilma comentou de forma positiva a hipótese de Lula ocupar um ministério. Nesse caso, ele teria foro privilegiado na Justiça e só poderia ser processado no Supremo Tribunal Federal. Eu teria o maior orgulho de ter o presidente Lula no meu governo, porque o presidente Lula é uma pessoa com experiência, é uma pessoa com grande capacidade,
de formulação de políticas. Por isso, posso garantir a vocês que teriam um grande orgulho de ter ele no meu governo. Agora, não vou discutir aqui com vocês se o presidente vai ser ou não vai ser, como é que vai ser e como é que não vai ser. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre a situação do governo Dilma frente às manifestações de domingo. O alarme do impeachment passou a soar mais alto. Neste final de semana vão se mover no tabuleiro da política duas peças vitais para Dilma Rousseff, o PMDB e as ruas. No sábado, numa convenção nacional, o PMDB vai reeleger como seu presidente Michel Temer e deve marcar uma data para decidir sobre o rompimento com o governo. Algo como 30 dias. Se o PMDB desembarca, Dilma estará em apuros. No domingo, o asfalto vai roncar. Tudo isso ocorre contra um pano de fundo marcado pela corrupção e pela recessão. Crescem no país as delações, a inflação e o desemprego. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, pede socorro ao Congresso para aprovar algumas providências que ele considera vitais. O ministro não é ouvido nem pelo PT, que dirá pelos outros partidos. Hoje, Dilma veio a público para dizer que não vai renunciar. A pretexto de mostrar alguma vitalidade, a presidente acabou expondo toda a sua fragilidade. Já estão sobre a mesa 3 ingredientes que costumam fazer das crises fenômenos terminais: a paralisia política, a degradação moral e a asfixia econômica. Para que essa mistura se transforme em algo explosivo para Dilma, falta só uma dose de rua. O asfalto não tem poderes divinos, mas desde 2013, de vez em quando, ele solta alguns trovões e alguns raios que os partam. Dentro de 48 horas, Dilma Rousseff vai saber o tamanho da tempestade que se aproxima do seu mandato. Boa noite. A Fundação Casper Líbero e a TV Gazeta lançam hoje a campanha Somos Todos Brasileiros. O objetivo é promover a paz em meio à crise política que tomou conta do país. A TV acredita que é possível praticar a democracia sem deixar de respeitar todas as opiniões. Nosso país está passando por um momento delicado. Durante a programação, apresentadores estão abordando o tema vestidos de branco. A ação tem a proposta de transmitir a mensagem de que é possível praticar democracia e respeitar o próximo. A campanha também está na internet, nas redes sociais da emissora e na Gazeta FM. Assista. É possível praticar a democracia respeitando o próximo. Basta não provocar e não aceitar provocações. Por isso, manifeste sua opinião de forma consciente e lembre-se que, antes de mais nada, somos todos brasileiros. Somos todos contra a corrupção. Somos todos a favor da ética. E acreditamos todos em um país mais justo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura do 7º inquérito para investigar o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. O objetivo é apurar crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, apontados pelo delator Carlos Alexandre de Souza Rocha, auxiliar do doleiro Alberto Youssef. Para Janot, houve repasse de forma oculta e disfarçada de vantagem devida a Renan. O senador ainda não se manifestou. A Justiça Federal de Brasília condenou o primeiro réu na Operação Zelotes. Alisson Carvalho Silva, ex-diretor da Fundação Cultural do Piauí, foi condenado a 4 anos e 3 meses de reclusão por extorquir um lobista e empresários do setor automotivo. A Operação Zelotes investiga um suposto esquema de pagamento de propina para aprovação de medidas provisórias de interesse das montadoras de automóveis. Alisson Silva pode recorrer em liberdade. A Justiça congelou os bens e quebrou o sigilo fiscal do presidente estadual do PT e ex-prefeito de Osasco, Emídio de Souza. O Ministério Público de São Paulo acusa o petista do crime de improbidade administrativa. Durante sua gestão, Emídio teria firmado um convênio sem licitação com o Instituto Cidade, no valor de R$1,5 milhão em 2010. Emídio foi prefeito de Osasco durante 2 mandatos, de 2005 até 2012. Em 2013, foi eleito presidente do Diretório Estadual do PT. Na eleição de 2014, coordenou a campanha de Alexandre Padilha para o governo de São Paulo.
Os bens bloqueados atingem 4 milhões e 200 mil reais. A quebra do sigilo do petista vai de janeiro de 2010 a maio de 2012. São citados na ação outros 12 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas. Emídio disse que vai recorrer da decisão. Ele classificou a ação como algo completamente despropositado. Os desdobramentos sobre o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Hoje, em entrevista, o deputado federal Carlos Zaratini, petista histórico em 4º mandato e que já foi secretário municipal dos transportes e das subprefeituras de São Paulo na gestão Marta Suplicy. Obrigada, deputado, por estar aqui hoje. O pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula pelo Ministério Público de São Paulo gerou muita crítica dos mais diferentes setores de políticos, jornalistas e, inclusive, juristas, variando desde a falta de fundamento jurídico até um assodamento dos promotores de São Paulo. Eu quero ouvir a sua opinião. Que avaliação o senhor faz de estar embutido naquela denúncia contra Lula e familiares sobre o apartamento do Guarujá, o pedido de prisão preventiva dele? Bom, é importante dizer que essa investigação do Ministério Público de São Paulo, ela se dirigia às atividades da Bancop, aquela cooperativa imobiliária dos bancários. E aproveitaram, né, para desviar a investigação para cima do ex-presidente Lula. E para forçar a mão, ainda fizeram uma série de deduções sem nenhuma consistência, sem nenhuma base na realidade, com o objetivo de que eles fossem os grandes heróis que prenderam o presidente Lula. Então, como você disse, um assodamento, uma acusação absolutamente infundada que está tendo repúdio de todos os setores jurídicos, inclusive da oposição do PSDB, que criticou a posição desses promotores de São Paulo, que prejudicam muito a atividade do Ministério Público Paulista. Deputado, só um registro. Eu não disse que foi um assodamento. Eu me reportei a avaliações que estão sendo feitas, a críticas que estão sendo feitas, que variam desde que não há fundamento jurídico, como também é um assodamento dos promotores. É um arco de críticas, foi isso que eu falei. Agora, como o senhor falou, e entende que há, sim, falta de fundamento jurídico, etc. Eu pergunto, o PT vai fazer alguma coisa em relação aos promotores de São Paulo, na Justiça, ou contra uma representação no Conselho Nacional dos promotores? Olha, isso está sendo examinado, né? É necessário também que haja fundamentação para que a gente possa fazer isso. Mas o mais importante é a gente defender, né, o patrimônio político do presidente Lula e o patrimônio político do PT. O presidente Lula foi quem tirou milhões de brasileiros da miséria, foi quem fez com que esse país tivesse um grande processo de desenvolvimento, que as pessoas hoje ainda têm, apesar de falar, tem a crise agora. Tem a crise, mas as pessoas conquistaram muitas coisas durante os anos de governo do presidente Lula e do primeiro mandato da presidenta Dilma. Isso não vai embora. Aquele jovem que fez a faculdade pelo ProUni ou com o financiamento do FIES, ele tem isso no seu patrimônio pessoal. Aquela pessoa que obteve uma casa do projeto Minha Casa Minha Vida, ela tem isso na sua vida por toda a sua história. Então, essas coisas não vão sumir e nós vamos manter essa discussão. Nós já vimos isso na história do Brasil. O ex-presidente Juscelino Kubitschek foi acusado de ser um grande corrupto no país. Nunca se provou nada contra ele e hoje todos nós reverenciamos o ex-presidente Juscelino Kubitschek, assim como o ex-presidente Getúlio Vargas, que também se suicidou sob acusação de um mar de lama. E depois que ele morreu, nada foi provado contra ele. O ministro Gilberto Carvalho falou numa entrevista que eventual prisão de Lula seria brincar com fogo. O senhor acredita que esse pedido de prisão preventiva possa repercutir de forma negativa na manifestação pelo impeachment de Dilma contra o PT, que está agendada para o próximo domingo, dia 13? Olha, eu acredito que não vai haver nenhuma
nenhum tipo de ação da parte do PT, ou mesmo da CUT, ou do MST, no sentido de que haja problemas nessas manifestações. Elas são manifestações legítimas. Eu acho que o que o Gilberto Carvalho colocou é que nós estamos vivendo num momento que, se deixar de existir o PT, como reivindicam vários setores radicalizados da oposição, ou que se prenda o presidente Lula, ou que se destitua a presidenta Dilma, nós vamos ter um momento em que a organização dos setores populares, que hoje converge no PT, na CUT, ela vai deixar de existir. Mas vai continuar existindo o movimento social, vai continuar existindo a insatisfação. Então, nós vamos poder ter um momento de grande conflagração no país, até porque o setor político que representa esses interesses da maioria da população não vai poder se manifestar. Então, por isso, nós consideramos que é necessário que a gente possa continuar convivendo na democracia no Brasil. Que a gente possa continuar tendo opiniões divergentes e essas opiniões façam parte de um grande debate para a gente poder retomar o crescimento e o desenvolvimento no país. Sobre essa possibilidade do presidente Lula ser ministro da presidente Dilma Rousseff, como é que o senhor avalia? Há quem entenda que a presidente, se ela nomear Lula, ela estará configurando uma obstrução de trabalho da justiça, uma vez que já está protocolado, formalizado um pedido de prisão preventiva contra ele. O senhor vê aí um impedimento para que Dilma nomeie Lula ministro? Não, eu não acho que isso seja nenhum tipo de impedimento, né? Eu não acho que isso seja uma obstrução da justiça. Mas eu acredito que o próprio presidente talvez não tenha esse interesse de ser ministro, né? Porque, evidentemente, ele imagina e tem se esforçado para desenvolver um processo de debate político no país, né? Tem feito isso, tem feito muitas palestras, muitas reuniões, e isso é importante para o processo democrático, coisa que ele não vai poder fazer da mesma forma se for designado como ministro de qualquer pasta que vai ter as suas funções específicas dessa pasta. Tenho aqui uma última questão. As crises não duram para sempre, a experiência vivida mostra isso. Já existe um movimento lá no Congresso Nacional de representantes de diferentes partidos para a busca de saídas, mas através de uma união de força. O PT sempre, na sua plataforma política, exibia que no Brasil existe uma divisão, nós e eles, a elite e as camadas menos favorecidas da base da pirâmide. O senhor acredita que essa divisória que foi colocada em várias campanhas e tem sido repetida agora até em defesa do ex-presidente Lula, pode ser uma barreira para a participação do PT nessa busca da coalizão para uma saída para a crise que está tão difícil para a presidente Dilma enfrentar? Olha, quem divide o país em nós e eles, não somos nós. Isso aí, desde o Gilberto Freire, que fez aquele livro Casa Grande Senzala, que já se sabe que o Brasil é um país muito dividido entre uma pequena elite que teve sempre a primazia de ter os bens econômicos e o poder político e a grande maioria da população que nunca teve acesso a nada. Agora, nós tivemos nesse último período a possibilidade do povo mais pobre desse país poder ter uma melhoria de vida e poder ter acesso à participação política. Existem setores no Congresso Nacional radicalizados que querem retroagir e isso eu acredito que não vai ser possível. Querer retroagir nesse aspecto é querer conflagrar o país, porque aquilo que já foi conquistado por esses setores populares não vai ser perdido, eles não vão aceitar mais perder o que eles conseguiram obter de avanços econômicos e aquilo que eles conseguiram obter de avanços políticos, de importância política, de participação, de ocupação de espaços políticos. Então, aqueles que imaginam ser possível voltar atrás e passar uma borracha nesses 13 anos de governo de Lula e Dilma é uma ilusão. Bom, e aqueles que querem a coalizão, o senhor acredita que o PT aceite uma união de forças
para a superação da crise? O que nós temos mais dito no Congresso é que é necessário ter uma união para superar a crise. Nós temos falado isso. Basta assistir os debates do Congresso Nacional através das lideranças do governo e das lideranças do Partido dos Trabalhadores. Nós sempre defendemos que nós temos que juntar forças para superar a crise econômica. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Obrigado. Gamberini. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha, autorizou a abertura de um inquérito contra o governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, no âmbito da Operação Publicano, que investiga fraudes na Receita do Estado. Um dos delatores do esquema aponta que houve repasse de R$2 milhões para a campanha de reeleição de Richa. A defesa do governador disse que ele não vai se pronunciar, pois o caso corre em segredo de justiça. Cuba e União Europeia assinam um acordo para normalizar as relações entre a ilha e os 28 países do bloco. Depois de quase 2 anos de negociações, o acordo foi assinado em Havana com a chefe da diplomacia europeia, a italiana Federica Mogherini, e do ministro dos Negócios Estrangeiros cubano, Bruno Rodrigues. O acerto de cooperação e diálogo político inclui o avanço na defesa dos direitos humanos e liberdades individuais. A aproximação histórica entre a Europa e Cuba acontece a poucos dias da visita do presidente americano Barack Obama à ilha. A Assembleia Nacional da Venezuela aprova em primeira votação uma lei que pode antecipar o fim do mandato do presidente Nicolás Maduro. O presidente reagiu dizendo que não vai se livrar dele. A oposição que controla a Assembleia Nacional aprovou em primeira votação a lei para reger o referendo revogatório. A campanha oposicionista para encurtar o mandato de Maduro envolve o referendo, uma emenda constitucional e manifestações nas ruas. O primeiro ato está marcado para amanhã. Maduro, que tomou posse em abril de 2013 para um mandato de 6 anos, disse que seus inimigos estão divididos e são corruptos, que ele está no cargo para trabalhar sem distrações na recuperação econômica e que a oposição não vai se livrar dele. E daí não me sacarão. Nem nos devem sacar a ninguno. Setor de serviços no Brasil tem o pior resultado para janeiro desde 2012. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o faturamento das empresas de serviços diminuiu 5%, já descontando o efeito da inflação. Segundo os dados fornecidos hoje pelo IBGE, essa é a 10ª baixa seguida do indicador. Nos últimos 12 meses, a queda acumulada é de 3,7%. Fazem parte do setor, por exemplo, salões de beleza, oficinas mecânicas, imobiliárias e hotéis, entre outros. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Nesses dias de baixa forte do dólar, as pessoas que precisam comprar a moeda americana, que vão viajar ou que mesmo querem especular, perguntam se é hora de comprar. Vai cair mais? Vai subir? Se o comentarista de economia tivesse certeza de para onde vai o preço do dólar, com certeza também estaria rico. Não é o caso. Mas o que se pode dizer sobre a taxa de câmbio nos próximos meses? Quais são as tendências? Quais são as previsões do chamado mercado? No último pico, o dólar chegou a custar R$ 4,07 na metade de fevereiro. Desde então, caiu quase 12% para R$ 3,59 hoje. Nos grandes bancos, ainda se espera que, no final do ano, o dólar chegue perto de R$ 4,30 por aí. Quer dizer, em tese, segundo essas previsões, o dólar vai voltar a subir. Mas o risco de haver montanha-russa até dezembro é grande. Por quê? Primeiro, porque o preço do dólar depende muito dos humores dos mercados internacionais. O dólar caiu aqui no Brasil e em vários países ditos emergentes por causa de uma relativa e talvez transitória calmaria na finança mundial. Há quem diga que isso pode passar em 2 meses, a depender do que acontecer da economia dos Estados Unidos e da China. Segundo, o dólar caiu em parte porque os donos do dinheiro grosso aqui no Brasil acreditam mais agora que o governo vai mudar, que Dilma Rousseff vai cair. Assim, mudaria de vez a política econômica e a sensação de desgoverno, o que em tese seria bom para a economia do Brasil. No entanto, como se sabe, a situação da política está muito instável. Logo, o que fazer? Se você precisa viajar ou gastar em dólar, é prudente aproveitar a onda de baixa. Embora, sim, seja possível que a moeda americana fique ainda mais barata nos próximos 2 meses. Quanto a especular com dólar, isso é coisa de grandes profissionais endinheirados do mercado, que mesmo assim levam grandes tombos. Pois taxa de câmbio é um negócio muito arriscado.
É melhor esquecer e não brincar com fogo no meio de uma guerra de gente grande. Boa noite. Você vai ver a seguir a difícil semana dos times brasileiros na Libertadores. E os 5 anos de uma tragédia que abalou o mundo. Japão lembra os efeitos devastadores do terremoto seguido de tsunami. Quando a Chevrolet abre os portões da fábrica, até quem não esperava, fecha negócio. Feirão na fábrica da GM. Venha comprar direto do pátio, com taxa zero em 24 vezes para toda a linha Onix e Prisma. Quer mais? Só aqui você compra um Onix com motor 1.4 pelo preço de 1.0. É o carro mais vendido do Brasil com motor 1.4 pelo preço da versão 1.0. Feirão de fábrica Chevrolet. É só neste sábado e domingo. Até quem não esperava vai se apaixonar. Fale Hugo Festa Casa. Lençol avulso a partir de R$ 12,99. É isso mesmo, R$ 12,99 cada. Fronha avulsa por apenas R$ 3,99. É isso mesmo, só R$ 3,99 cada. Só amanhã na Festa Casa. Filha, hora de dormir, tá? Histórias tão divertidas que seu filho não vai querer parar de ler. Coleção Folha, minha primeira biblioteca. O Corcunda de Notre Dame, Moby Dick e muitos outros em 28 clássicos para as crianças mergulharem no universo da leitura. Todo domingo nas bancas, um livro por R$ 18,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. O São Paulo não venceu, deu uma bobeada, mas parece que deixou uma boa impressão em Buenos Aires na Libertadores. Você concorda com isso, Celso? Concordo, Gamberini. Eu diria que deixou sim uma boa impressão, porque as expectativas em torno da performance do time contra o River Plate eram as piores possíveis. Falava-se em 4-0. Pois é, mas o São Paulo jogou bem, jogou com vontade, chegou a estar na frente no placar e não fosse uma falha do goleiro Denis, teria deixado a capital argentina com uma vitória na bagagem. O São Paulo surpreendeu o River Plate logo no começo do jogo com este chute aí de Paulo Henrique Ganso, 1-0. Mas numa bobeada do goleiro Denis, a bola bateu em Thiago Mendes e entrou. E ficou nisso. Final, River Plate 1, São Paulo também 1. O Thiago Mendes já estava de costas pro goleiro. Muita infelicidade. Não, e ainda foi atribuído o gol contra para ele. Poxa vida, é até injusto. Com uma né? grande a bola colaboração bateu do na goleiro. Cabeça dele e entrou. O goleiro falhou por ter socado para baixo a bola, né? Sim, sem dúvida. Mas de qualquer forma, a volta, o presidente do São Paulo falou a respeito, porque os dirigentes cobraram vontade dos jogadores um pouco antes do embarque para a Argentina. E o time estava com não garra, faltou né? o Ganso se entregando. O Ganso marcou 3 gols em 3 jogos seguidos, o que nunca aconteceu na carreira dele. Então, é um sinal de que as coisas podem melhorar. Agora, se vão melhorar de fato, só o tempo vai dizer, porque o São Paulo é muito irregular, né? Vamos aguardar. Tem 2 partidas contra o Trujillianos da Venezuela, o adversário mais fraco do grupo. Tá. Se vencer as 2, está na briga. Bom, e assim como os outros times, a semana foi difícil para todos eles na Libertadores. Ninguém ganhou, né, Não, Celso? dos brasileiros ninguém. Na quarta, o Corinthians e o Palmeiras perderam. O Grêmio só empatou em casa. E ontem, além do empate do São Paulo, o Atlético Mineiro ficou no empate com o Colo-Colo em Santiago do Chile, 0-0. Pelo grupo 6, grupo do Grêmio, o time mexicano do Toluca assumiu a liderança ao vencer a LDU fora de casa. E o Boca segue sem vencer no torneio e teve que suar a camisa para arrancar o empate do Bolívar em La Paz. Em La Paz, na Bolívia, Saavedra acertou um chutaço do meio da rua e com este golaço colocou o Bolívar na frente do Boca Juniors. O empate dos argentinos veio apenas nos acréscimos da segunda etapa. Carrizo cobrou falta e marcou o primeiro gol do Boca na Libertadores de 2016. Com 3 empates, a equipe chinesa é a terceira colocada do grupo 3, atrás do Bolívar e do líder Racing, que somam 4 pontos até aqui. Quem segue com grande campanha na Libertadores é o Toluca, que visitou a LDU no Equador e conseguiu a 2ª vitória na competição. Gerardo Rodrigues abriu o placar para os mexicanos. A LDU empatou com Hidalgo.
Mas Uribe, no final do jogo, garantiu a vitória do Toluca, agora líder isolado do Grupo 6 com 7 pontos, 3 a mais que o segundo colocado, Grêmio. E temos clássico no fim de semana pelo Campeonato Paulista. São Paulo e Palmeiras se enfrentam no estádio do Pacaembu. Pensando na Libertadores, o técnico Edgardo Balsa vai poupar a maioria dos titulares. Já o Palmeiras vai com o que tem de melhor à disposição, sob o comando do técnico interino Alberto Valentim. Procurar corrigir um pouquinho de tudo, né? Algumas coisas na fase defensiva que eu acho importante e na ofensiva também. Procurando passar aquilo que eu acho que vai ajudar. É concentração total naquilo que for feito, na parte tática, no treinamento, com a maior atenção para não ter o desgaste, mas para a gente levar, o que eu falei para eles, para a gente levar coisas dos nossos treinos agora, nesses 3 treinos, para o jogo de domingo. Bom, esse é uma espécie de Milton Cruz do Palmeiras. Milton Cruz é o do São Paulo. É que o Milton Cruz é mais regular na condição de interino. Coitado, ele já foi algumas vezes também, mas nem tanto quanto o Milton Cruz. Tá. E tem técnico novo no Palmeiras? O Cuca vai ser treinador do Palmeiras. Portanto, neste jogo com o São Paulo, o Alberto Valentim vai dirigir a equipe, mas a partir da semana que vem o Cuca já estará no comando desse time e quem sabe, né, levar o Palmeiras à classificação para a fase eliminatória da Libertadores. Porque, convenhamos, tá difícil. Tá difícil, né? É isso. Obrigado, Celso. Boa noite. Boa noite e bom fim de semana. Até segunda. Obrigado. Estela. E agora vamos ao comentário de cultura com o César Job. Há 20 anos, os 5 garotos de Guarulhos que formaram o conjunto Mamonas Assassinas surgiram, conheceram a fama e sumiram no ar. Viraram mitos. Hoje estreia no Teatro Fecomércio o musical Mamonas, que conta essa história meteórica. O texto é de Walter Daguerre, a direção é de José Posse Neto e a direção musical de Miguel Briamonte. O humor e a irreverência de Bento, Dinho, Júlio, Samuel e Sérgio são vividos pelos atores Rui Brissac, Adriano Tunes, Yudi Tamashiro, Elcio Bonazzi e Arthur Ienzura, selecionados em audições. Na trilha, todas as músicas do único disco do grupo e mais as de bandas que fizeram a cabeça dos Mamonas, como Titãs, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Guns N' Roses e Rush. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo abre sua temporada 2016 esta semana. Sob a batuta da regente titular Marinha Alsop, a OSESP faz a estreia latino-americana do concerto número 2 para percussão do escocês Jamie Macmillan, tendo o percussionista Colin Curry como solista convidado. Na abertura do programa, a curtíssima Machine, composta pela nova-iorquina Jennifer Higdon, em homenagem a Mozart e Tchaikovsky. Mas o forte do programa está na primeira sinfonia Titã de Mahler, hoje e amanhã na Sala São Paulo. E a Orquestra Sinfônica Municipal apresenta amanhã e domingo, no Teatro Municipal, um Requiem alemão de Brahms. A regência é do maestro John Neschling. Participação da soprano Lina Mendes, do barítono Albert Domen e do coral lírico municipal. É considerada a maior obra de Brahms e, ao contrário dos Requiems de Verdi e Mozart, não é considerada música litúrgica. Baseia-se na versão bíblica de Martinho Lutero, cantada em alemão. A partir de segunda, a Oficina Cultural Oswaldo de Andrade realiza a mostra de dramaturgia latino-americana contemporânea, com montagens de autores do Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Cuba e Brasil. A programação completa está em oficinasculturais.org.br. Boa noite. As autoridades sanitárias do Paraguai confirmaram o primeiro caso de Zika numa grávida. A paciente tem 32 anos. O caso foi registrado na cidade de Luque, pertinho da capital, Assunção. Os 6 casos anteriores de Zika foram registrados na cidade de Pedro Juan Cavalheiro, que faz fronteira com o Brasil. O Japão lembra os 5 anos do terremoto e do tsunami que provocaram a tragédia de Fukushima.
Os sinos foram tocados em Tóquio e em todo o país às 2h46, horário exato em que o terremoto atingiu o litoral do Japão. O país parou por 1 minuto em homenagem aos 16 mil mortos e desaparecidos. Na cerimônia oficial estavam o premier Shinzo Abe, o imperador Akihito, com a imperatriz Michiko e sobreviventes da tragédia. O tremor de magnitude 9 aconteceu numa sexta-feira, desencadeando ondas imensas num longo trecho do litoral. O tsunami danificou a usina nuclear de Fukushima, provocando vazamentos de radiação. Mais de 160 mil pessoas ficaram desalojadas depois do pior desastre nuclear desde Chernobyl em 1986. Estimativas oficiais indicam que 100 mil pessoas continuam impedidas de voltar para suas casas por causa do perigo de contaminação por radiação. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você, um bom fim de semana. Voltamos na segunda às 7 da noite. Boa noite, bom fim de semana e até lá. Não perca a estreia de A Semana com Ronald Rios. Logo mais, 10h30 da noite.